E aí, pessoal? Se você está na batalha dos concursos públicos, sabe que entender as classificações da Constituição é o básico, né? É o alicerce de tudo. Então fica aqui comigo que nos próximos minutos a gente vai desvendar cada termo técnico, cada pegadinha, para que esse assunto nunca mais seja um problema na sua prova. Vamos nessa? Ok, vamos direto ao ponto, como se fosse uma questão de prova mesmo. Se a pergunta fosse exatamente esta, assim, na sua frente, qual seria a resposta completa e correta? É essa a questão central que a gente vai dominar hoje. E tá aí o gabarito. A nossa Constituição de 88 é tudo isso que tá na tela. Parece uma lista enorme, eu sei, mas calma. O nosso objetivo aqui é entender o que cada uma dessas palavras significa, por que a nossa Constituição se encaixa nelas e, o mais importante, como é que as bancas de concurso tentam confundir a gente com isso. Para organizar o nosso raciocínio, a gente vai seguir esse roteiro bem simples. Primeiro, a gente desvenda o gabarito. Depois, entende as origens, analisa a estrutura interna, a relação dela com a realidade e, claro, no final, a gente foca naquelas pegadinhas de prova que derrubam muita gente. Bora lá então! Vamos começar a montar esse quebra-cabeça entendendo a classificação principal da nossa Constituição de 88. Ok, mergulhando no assunto. Para a gente entender de verdade uma Constituição, a gente precisa saber, primeiro, como ela nasceu. Pensa nesse bloco como se fosse a certidão de nascimento da nossa lei maior, sabe? De onde ela veio e como ela foi pensada e escrita. O primeiro critério é super intuitivo. Quanto à origem. A pergunta básica aqui é a seguinte: essa Constituição foi resultado da vontade do povo ou ela foi imposta por algum governante? A resposta para essa pergunta já divide tudo em 4 tipos diferentes. Agora, olha só que interessante. A democrática, como o nome já diz, nasce do povo. A outorgada é o oposto, ela é imposta de cima para baixo. A cesarista parece democrática por causa do voto, mas cuidado, é uma armadilha. A vontade já foi imposta antes, o voto só serve para legitimar. E a pactuada é basicamente um acordo, um meio termo para evitar um conflito maior, tipo um pacto entre monarquia e burguesia. E isso aqui ilustra perfeitamente a nossa própria história, né? O Brasil já teve várias constituições impostas, as outorgadas, geralmente em períodos mais autoritários, e também teve as democráticas, incluindo a nossa atual, a de 88, que nasceu de uma Assembleia Nacional Constituinte eleita pelo povo. Atenção máxima aqui, pessoal, essa é uma das pegadinhas mais clássicas de prova. A banca coloca cesarista como uma opção e tenta te levar a crer que é democrática por causa do plebiscito. Não caia nessa. No cesarismo, o povo não cria nada, só diz sim ou não para um texto que já veio pronto e imposto. Agora vamos ver um modo de elaboração. Uma Constituição dogmática, que é o caso da nossa, é tipo uma fotografia de um momento. Um órgão se reúne e coloca no papel as ideias, os dogmas daquela época num documento escrito. Já a histórica, como a da Inglaterra, não foi feita de uma vez. Ela é o resultado de séculos de costumes, decisões da justiça e algumas leis aqui e ali. E aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. Dentro das dogmáticas, a nossa é chamada de eclética ou compromissória. Por quê? Porque ela foi resultado do Grande Pacto Social de 1988 e, por isso, ela mistura ideias de várias correntes diferentes. O artigo 170 é o exemplo perfeito disso. Ele bota lado a lado a livre iniciativa, que é um pilar do liberalismo, e a função social da propriedade, que já é uma ideia com um viés mais social. Certo. Agora que a gente já sabe de onde a Constituição veio e como ela foi feita, vamos olhar para dentro dela. Como é que ela se organiza? É fácil de mudar? Ela fala de um monte de coisa ou só do essencial? É isso que a gente vai ver agora. Esse critério aqui é um dos mais importantes, sério mesmo, a estabilidade. Ele basicamente mede o quão difícil é alterar o texto da Constituição. E é esse conceito que define a força dela, a supremacia dela dentro de todo o sistema de leis. Então, a lógica é a seguinte: se para mudar a Constituição o processo é mais complicado, mais solene do que para mudar uma lei comum, ela é rígida. É o caso do Brasil. Se o processo for igual, ela é flexível. Se uma parte for difícil e outra fácil de mudar, ela é semi-rígida, que foi o caso da nossa Constituição do Império, lá de 1824. A imutável é mais uma ideia teórica mesmo. E para não ficar nenhuma dúvida do porquê a nossa é rígida, dá uma olhada nesse fluxo. Uma emenda constitucional precisa de votação em 2 turnos, nas 2 casas do Congresso e com quórum altíssimo, de 3/5. É um processo muito mais difícil do que aprovar uma lei ordinária, que só precisa de maioria simples. E tem mais. Alguns autores, como o ministro Alexandre de Moraes, vão além. Eles não chamam só de rígida, eles classificam a nossa Constituição como super rígida. E por quê? Porque além de ter esse processo todo complicado para a emenda, ela tem um núcleo duro, um miolo que simplesmente não pode ser alterado.
são as famosas cláusulas pétreas. Outro critério é o alcance, ou a extensão do texto. A nossa Constituição é analítica. O que isso quer dizer? Que ela é longa, detalhista, trata de um monte de assunto que podia muito bem estar em leis comuns. O oposto disso seria a sintética, como a dos Estados Unidos, que é super enxuta, tem só 7 artigos e foca nos princípios e na organização do Estado. E qual a consequência de ser tão analítica, tão detalhista? Bom, esse número aí na tela de estudo, mais de 120 emendas desde 88. Como ela trata de muitos detalhes e a realidade muda o tempo todo, ela precisa ser alterada com frequência, o que acaba gerando uma instabilidade maior se a gente comparar com um texto mais sintético. E qual é a finalidade, o propósito da nossa Constituição? Ela é classificada como dirigente ou também programática. Isso quer dizer que ela não se contenta só em organizar o Estado e garantir direitos. Ela vai além, ela aponta caminhos, estabelece metas, programas que devem ser seguidos pelo Estado, tipo erradicar a pobreza ou reduzir as desigualdades sociais. Ok, agora a gente vai para uma análise um pouquinho mais filosófica, digamos assim, mas que cai muito em prova. Vamos ver como a Constituição se relaciona com o seu próprio conteúdo e, o mais importante, com o mundo real, com a vida como ela é. Essa distinção entre formal e material confunde muita gente, mas é bem simples. Quer ver? Pensa assim. A Constituição material é o assunto, ou seja, as normas que falam da estrutura do Estado, dos direitos fundamentais, o núcleo. Já a Constituição formal é o lugar, ou seja, tudo aquilo que está escrito dentro do documento chamado Constituição. A nossa é formal porque é um documento e também tem conteúdo material. E aqui está o exemplo clássico para matar essa charada. A norma que diz que o Colégio Pedro II fica sob responsabilidade do governo federal, ela está formalmente na Constituição, certo? Porque está escrita lá no texto. Mas ela é materialmente constitucional? O assunto Colégio Pedro II é essencial para a estrutura do Estado ou para um direito fundamental? Não, né? Então esse é o exemplo perfeito de uma norma que é só formalmente constitucional. É a famosa pegadinha do Colégio Pedro II. Por último, tem a classificação de Karl Loewenstein, que basicamente pergunta se a Constituição pegou na prática. Se ela de fato comanda a vida política e social, ela é normativa, que é como a nossa é classificada. Se ela é só uma carta de intenções, bonitinha no papel, mas que a realidade ignora, ela é nominativa. E se for só uma fachada para legitimar um poder autoritário, aí ela é semântica. Chegamos na parte que todo mundo gosta. Agora a gente acelera o ritmo e foca na revisão dos pontos que as bancas mais adoram usar para derrubar o pessoal. É hora de blindar o nosso conhecimento. Vamos lá? Primeira pegadinha crucial. A ideia de que a Constituição está no topo de tudo. A tal da supremacia constitucional. Isso é uma consequência direta da rigidez. Pensa comigo, se a Constituição fosse flexível, uma lei comum que viesse depois e dissesse o contrário não seria inconstitucional. Ela simplesmente estaria alterando a Constituição. Faz todo sentido, né? Outra coisa, erros de fato sobre outras constituições são usados como distratores o tempo todo. Então grava aí. A dos Estados Unidos tem 7 artigos e 27 emendas, e não 27 artigos. E a da Inglaterra não é que ela não existe. Ela existe sim, só que não é um documento escrito. Ela é baseada em costumes. Essa aqui é uma associação que você não pode esquecer de jeito nenhum. É um pacote fechado. Se a questão falar que uma Constituição é dogmática, ela obrigatoriamente tem que ser escrita. Se falar que é histórica, ela obrigatoriamente tem que ser não escrita. Não existe dogmática não escrita, nem histórica escrita. Simples assim. E para reforçar, o termo superrígida aparece por causa da existência das cláusulas pétreas, aquele núcleo que não pode ser mudado, que está lá no artigo 60, parágrafo 4º. A banca pode chamar a nossa Constituição só de rígida e não vai estar errado, mas o conceito de superrigidez é um aprofundamento que mostra que você realmente domina o assunto. E assim, a gente volta ao nosso ponto de partida. Só que agora, essa lista não é mais só um monte de palavra para decorar. Cada termo tem um significado claro, um porquê e uma aplicação prática na nossa Constituição. Esse é o gabarito completo e agora totalmente dominado. E para a gente fechar, fica uma reflexão que vai além de só decorar para a prova. O fato de a nossa Constituição ser tão detalhista a ponto de precisar de tantas emendas, isso é um defeito, um sinal de fraqueza, de instabilidade? Ou será que, na verdade, isso é uma virtude, que mostra a capacidade dela de se adaptar a uma sociedade que muda o tempo todo? Fica aí uma ótima questão para a gente continuar pensando sobre o assunto.